Esse é o capítulo 6 da história da comunidade cristã Vida de Filho. No total serão 7 capítulos contando nossa história. E hoje nós vamos falar sobre a consolidação e a identidade. De forma clara, eu vou apresentar a vocês qual é a identidade da comunidade cristã Vida de Filho. Ou seja, quem somos, quais são os nossos valores. Já falamos sobre isso em outras oportunidades. Até mesmo nos capítulos anteriores, mas hoje de forma organizada, nós vamos falar aqui sobre quem somos. É com muita alegria que estamos aqui para fazer mais um capítulo, mais uma parte, serão 7 no total. Se você não assistiu ainda do 1 ao 5, eu convido você a assistir para compreender como nascemos, quando e como surgiu a vida de filho, porquê do nome Vida de Filho, como foi o início dessa caminhada, os desafios que enfrentamos e superamos, dificuldades, e até aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, até aqui, de verdade, nos ajudou o Senhor. Então é com muita alegria que nós estamos compartilhando com vocês essa história e hoje com muita gratidão no coração, com o meu coração transbordando mais uma vez de gratidão, eu quero compartilhar com vocês onde estamos, um pouquinho do que já conquistamos, dos pequenos avanços que já tivemos. É sobre isso esse capítulo 6 e quem somos, como eu falei, quem somos, quem queremos continuar sendo. Vamos falar sobre isso também. Nós começamos de forma muito simples mesmo. Eu já contei isso em outros capítulos. Sem estrutura, sem muitas condições, mas com um tesouro nas mãos. Qual tesouro? O Evangelho puro. Esse era o tesouro que a gente carregava e carrega e para sempre carregaremos. É isso que nós temos, o Evangelho puro. O coração cheio da graça de Deus, do amor do nosso Pai e a certeza de quem somos em Cristo. Filhos amados. Não tínhamos muitas coisas materialmente, não tínhamos. Mas tínhamos tudo espiritualmente. Fé, esperança e amor. Então, esse é o penúltimo capítulo da história. Todos nós temos histórias. Você tem sua história. Eu aprendi a gostar de ouvir histórias. Todo mundo carrega uma história. A gente tem que respeitar as pessoas e respeitar as suas histórias. Aliás, é quando nós ouvimos de coração a história de uma pessoa é que a gente passa a julgar muito menos, ou a não julgar. Quando a gente de verdade para ouvir a história de uma pessoa, é que a gente compreende por que ela faz o que faz, por que ela age como age. Ainda que ela não tenha boas atitudes, mas quando a gente conhece a sua história, quando ela passa a ter boas atitudes, é conhecendo a sua história que a gente compreende o quanto ela mudou. O que ela mudou e por que ela passou a tomar atitudes diferentes. Enfim, histórias. É importante a gente conhecer histórias, respeitar as histórias, entender o contexto das coisas, isso ter consciência. Eu desejo que todos que acompanham Vida de Filho, todos que apoiaram esse trabalho, assistam. Está no YouTube já do capítulo 1 ao 5. Está no YouTube, está aqui no Instagram e está no YouTube também. Que você separe um tempo para assistir da 1 até o capítulo 5, do 1 ao 5. Que todos que caminham conosco, todos que já colaboraram, que continuam colaborando, que vão caminhar, que pretendem caminhar com a gente, conheçam a nossa história. Que você esteja num local fazendo parte de uma história, que você conheça a história desse lugar, dessa família que você faz parte, ou que você de alguma forma apoia.
torce, ora, conheça a nossa história. Ouça a nossa história com o seu... Eu te peço, em nome de Jesus, para a glória de Deus, ouça a nossa história com o coração aberto. Ouça com o coração. Assista com o coração. E vamos então para mais um capítulo 6. O 7 vai ser sobre gratidão. Só gratidão. E eu vou citar nomes de todos que fazem parte dessa história de alguma forma, que nos ajudaram até aqui, que foram usados por Deus para nos ajudar. Bem, a primeira parte que eu separei aqui é o que já conquistamos, algumas coisas que já conquistamos, alguns avanços que já tivemos. Um dos que eu já citei, o principal avanço são pessoas, mais do que qualquer coisa física, estrutura, pessoas, as pessoas que estão caminhando conosco, as pessoas que já foram ajudadas pelas pregações, pelas mensagens, de alguma maneira, por Deus através da vida de filho. Isso é o principal avanço. Cada pessoa que tem caminhado conosco e cada pessoa que tem crescido espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. O crescimento interno, individual de cada pessoa é o melhor e maior avanço que pode ter. Mais do que números, mais do que estrutura, mais do que qualquer coisa material. É de coração e de verdade que eu estou falando isso. E Deus que sonda a nossa mente e coração sabe. Agora, falando de algumas coisas que ajudam a igreja a funcionar, né, que ajudam o evangelho a crescer em nós, eu posso citar aqui a nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, que acontece aos domingos, 9 horas da manhã. Alguns irmãos já relataram crescimento espiritual através das EBDs. Nós que participamos das EBDs, aos domingos, nossa, só de preparar a EBD, de participar dela, de falar ali, de preparar o material, de estudar, isso já nos faz crescer muito. O alimento da EBD, quando nós temos EBD, o alimento da EBD é o alimento mais sólido, é o alimento mais robusto e é para muito crescimento espiritual. Nós temos uma EBD, graças a Deus. Às vezes a gente dá uma pausa, aí depois já torna. Gente, cortou aqui, mas me dê um feedback se o áudio voltou, por favor. Voltou, Thiago, Jefferson? Áudio ok? Vocês podem me dar um feedback? Se o áudio está ok, por gentileza. Porque me ligaram aqui, aí quando liga às vezes corta, mas se o áudio estiver ok, eu vou seguir. Eu acho que está ok, né? Mas eu aguardo um ok de vocês aí. Tá ok, tá. Obrigado, valeu. Obrigado, Thiago. Então, EBD é um avanço que nós tivemos, né? É muito importante esse espaço para ensinos mais profundos. E o curso Casa, que é uma EB, né? Que é uma escola bíblica, não D, porque o D é de domingo, né? Escola Bíblica Dominical, o curso Casa é magnífico. Gente, eu tenho lives, tem vídeos falando do curso Casa, não vou falar dele aqui. A gente está aqui para contar a história, não é uma live do curso Casa, já teve live do curso Casa. O que eu posso falar para vocês é que nessas últimas semanas eu estou fazendo uma revisão, estou quase acabando. Eu estou separando horas, há muitos dias, muitas horas por dia, transcrevendo, digitando, organizando, para fazer uma apostila, para fazer amanhã um e-book, para organizar numa plataforma, não sei o que ainda faremos, mas eu estou assistindo novamente às aulas do curso Casa e nós estamos preparando, ele ainda está em andamento, vamos concluir o módulo 4, falta concluir o módulo 3 e fazer o módulo 4, mas o 1, o 2 e o 3, nós já temos muitas aulas com o professor Vinícius,
ele está muito bem organizado. As matérias do curso foram escolhidas a dedo. E ele foi muito bem organizado no sentido de matérias, de material. Não no sentido da estrutura dele, porque a gente foi fazendo na raça, sem muitas condições. Tivemos algumas pausas. Nessa parte, né, nós tivemos que deixar o perfeccionismo de lado. E nessa parte não teve tanta organização, pelo menos a organização que deveria. Mas foi na raça. A gente vem fazendo as aulas e vamos concluir em breve. Mas o que já tem pronto é um material riquíssimo. E eu louvo a Deus por esse curso. Então, Escola Bíblica Dominical e a nossa Escola Bíblica principal. Até mais do que essa de domingo. Até mais. Muito profundo, né? É o básico, a gente fala do básico e vai subindo degrau por degrau. Não é um curso teológico, mas é profundo. E o professor Vinícius participa de forma brilhante. Um grande professor de teologia, ele participa, ele dá várias aulas. Então, assim, eu sou suspeito de falar, mas eu aconselho demais que você assista. Se você tiver interesse, me envie uma mensagem, que eu te explico tudo sobre o curso Casa, ok? Para você que quer amadurecer espiritualmente, criar raízes fortes e crescer no entendimento do Evangelho, da Bíblia e dos assuntos basilares, dos assuntos básicos, os mais importantes, assuntos essenciais. O curso Casa é para isso. Então a gente tem esse curso, nós temos uma pequena livraria, né? Mas ali também nós já temos, eu não sei se atualmente a gente deve estar com mais ou menos 40 livros, acho que talvez um pouquinho mais, não sei a quantidade, mas isso não é tão relevante. Posso atualizar depois vocês. Mas a gente tem livros ali, os livros ali também foram escolhidos a dedo. E a gente vai melhorar ainda essa livraria. Então tem livros ali sobre identidade, tem um livro agora sobre casamento, tem livros sobre assuntos, como eu falei, essenciais, tem livros sobre a graça, tem livros assim dos assuntos mais importantes. Então a livraria ainda é pequena, mas ela tem um material robusto, tem livros simples, fácil de ler, tem livros que a leitura já não é tão fácil, mas é um assunto espetacular, é um assunto essencial. Não tem nenhum livro ali que eu me lembre agora muito complexo. Se tiver um ou outro. Aliás, tem sim uns dois que eu estou lembrando aqui. Mas eu acho que não tem mais do que isso. Que exige uma leitura mais vagarosa, investigativa, com mais calma. A maioria tem uma linguagem acessível, simples, mas todos os livros que estão ali são espetaculares. Não tem livro mais ou menos na livraria. Não tem. Não tem livro bom na livraria. Honestamente, né? E falo isso para a glória de Deus. Não tem livro bom ali. Só tem de ótimo para excelente. Alguns são ótimos e outros são excelentes. Podemos classificar assim, se é que posso falar desse jeito. Então a gente está muito feliz com essa livraria. E o objetivo do EBD, curso Casa e livraria, qual é, gente? É discipulado. Discipulado. É crescimento, como eu disse, interno, profundo. Porque a gente percebe que muitos evangélicos precisam ser evangelizados. Existem assuntos básicos, essenciais, que muitos evangélicos não conseguem explicar. Muitos cristãos não conseguem explicar, não entender. E às vezes estão com 5, 10, 15, 20 anos de caminhada. Não conseguem compreender assuntos básicos. Então a livraria é para mudar isso. O curso Casa principalmente é para mudar isso. E a IBD também. Nós temos toda
toda a parte física, e aí eu não preciso citar aqui tudo que temos, né? Mas somos muito gratos. Sabe? É milagre. Gente, é milagre. Gente, é milagre. O que a gente tem hoje é milagre. Pela forma que a gente tem trabalhado, é milagre, gente. Quantidade de cadeiras, o tipo de som que a gente tem, as doações que recebemos. Não é muita gente, não. É pouca gente. Mas gente muito generosa. O microfone que a gente usa foi uma pessoa que estava assistindo o culto. Eu comentei que às vezes a gente está com 5 microfones por causa do pessoal que canta. Não é a mais, não. É a quantidade certinha do pessoal que canta. Quando canta todo mundo junto. No momento não tem acontecido, mas já aconteceu várias vezes e vai voltar a acontecer. E um desses microfones é aquele, né? De lapela que fala, não é isso? Não, lapela não. Tem um outro nome que dá. Lapela é aqui. Me fugiu o nome agora. Enfim, vocês sabem. Algumas pessoas comentaram que eu saía do quadro. Porque a gente não tem uma câmera. A gente filma do celular o culto. A gente pretende ter lá atrás uma câmera que pegue toda a igreja. Uma outra na coluna mais próxima que me pegue mais aperto, que pegue todo o louvor. Mas ainda não temos condições de comprar câmeras assim, né? Então a gente usa celular mesmo. Até agora a gente ainda usa celular. E os celulares, é o meu e da MIT, celulares antigos, principalmente o meu, que já estão com a bateria toda viciada de tanto que são usados. Muito viciado. Descarrega muito rápido. Mas faz parte, é o começo, é o sacrifício do começo, né? E são celulares que, graças a Deus, a gente tem, que estão aguentando porque são bons e são de outras épocas, né? Épocas que dava ainda para ter um celular assim, né? Bem, então a gente tem as cadeiras, as caixas de som, microfones. Como eu falei, quando eu citei sobre o microfone, é uma pessoa que mora em outro estado resolveu doar então esse microfone, que eu falei que precisava de um que eu não ficasse me mexendo muito os braços, porque o pessoal do online às vezes não ouvia minha voz, porque eu mexia, afastava o microfone. Aí a pessoa doou. Olha que maravilha, gente. E essa questão da câmera eu acabei falando, mas não é uma outra questão, né? De enquadramento, que às vezes eu saio muito, o pessoal, né? Cadê o Marcelo? Né? Dá para ouvir, mas cadê o Marcelo? Porque a câmera não fica tão distante, né? E ela fica num lugar fixo. Mas isso é uma outra questão, né? São pequenos avanços e a gente é muito grato a tudo que a gente já tem. O que não tem, a gente vai ter no momento certo. E que Deus continue tocando nos corações para que a gente tenha condições, ou doações, ou através das contribuições que a gente possa adquirir algumas coisas que ainda não temos, ou e coisas que vão colaborar muito, que vão ajudar muito. Bem, nós temos cada pequena vitória, gente, desde de uma coisinha pequena que a gente compra, desde uma coisa para a sala das crianças, desde um tapetinho, desde um livro para as crianças, desde um livro para a livraria. Eu poderia aqui citar muitas coisas. Cada pequena vitória é um testemunho da fidelidade de Deus. Pode parecer pouco aos olhos humanos, mas é muito aos olhos de Deus. E nós não estamos aqui correndo atrás de números, nós estamos aqui correndo atrás de saúde espiritual. E outra coisa, existem conquistas que são invisíveis. Eu citei algumas aqui, eu poderia citar outras, né? Púlpito, projetor que a gente recebeu, né? O ar-condicionado que já tem. Eu poderia citar várias outras, várias. Mas eu quero destacar agora aqui nas conquistas que são invisíveis,
mas ainda preciosas. Comunhão sincera, discipulado, vidas sendo curadas, pessoas aprendendo o verdadeiro evangelho. Essas são as conquistas, muitas vezes, invisíveis. E essas são as principais, como eu falei, internas, de dentro para fora. Feridas profundas sendo tratadas. Gente reencontrando sua identidade de filho e filha. Isso é muito especial. Então, cada cadeira, cada livro, cada curso, cada discipulado é uma lembrança viva de que o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Bem, algumas coisas estão em andamento. Agora eu vou entrar nesse ponto aqui. Porque a gente veio contando toda a história. Eu poderia ter encerrado na parte 5, mas o que tem a parte 6 e a 7? Como eu disse, a 6, para celebrar, para dizer quem somos, eu vou entrar nessa parte daqui a pouco, para a gente concluir, e para celebrar os pequenos avanços. Esse capítulo 6 aqui é para celebrar os pequenos avanços, tudo que temos. E o que a gente ainda vai ter, eu já agradeço a Deus desde já. E quem somos, porque quem somos é mais importante do que temos e do que fazemos. Quem somos está relacionado à identidade, a caráter, a missão, a valores, a princípios inegociáveis, a propósito. Nós estamos consolidando a IBD, a livraria, curso casa, como eu disse, avançando no trabalho do discipulado. Tem um trabalho na Casa de Sem Liberdade com os adolescentes que está em andamento. É um trabalho glorioso, glorioso, ajudando esses jovens a serem livres do crime, dos vícios, e quebrarem um ciclo de ódio, de fracasso, de escravidão mental, emocional, espiritual, e mudarem a sua história, de serem felizes. Tem sido maravilhoso o trabalho com esses jovens, maravilhoso. O trabalho com as crianças ainda está se consolidando também, mas esse último domingo mesmo, Michele mostrou umas fotos que ela tirou lá com as crianças. As crianças estão aprendendo. Uma foto muito bonita, as crianças brincando lá, aprendendo. E isso é glorioso para a gente. Nós, inclusive, pretendemos reformar a sala das crianças. Ainda não temos condições para isso. Bem, e se Deus tocar em alguém que assistir aqui esse capítulo 6 para nos ajudar na reforma da sala das crianças, ou nessa questão da câmera, e qualquer outra coisa, que Deus te abençoe por isso, em nome de Jesus. Bem, o trabalho com as crianças está desenvolvendo. O evangelismo também está se consolidando, só que a gente ainda tem muitas pessoas precisando serem curadas, ficarem bem, para que esse lado evangelístico se desenvolva mais. Ainda tem muito cuidado dentro, para que haja mais atividade de dentro para fora, né? Eu já falei isso em outra parte, que isso é um desafio nosso também. Acho que foi no capítulo 5 que eu falei, se eu não me engano. Ou foi no 4 ou foi no 5. Então, sem pular etapas, respeitando o tempo de Deus, respeitando o tempo de cada pessoa, de cada vida. Porque antes de crescer para fora, precisamos crescer para baixo. Lembra? A gente fala muito isso. Criar raízes fortes na palavra, o curso casa é para isso. A nossa meta não é velocidade. A nossa meta é solidez. Deus não nos chamou para sermos uma multidão apenas, mas uma família de fé, esperança e amor. Agora eu quero falar, para encerrar, quem somos. Muita atenção, porque eu preparei isso aqui com muito carinho, tá? Somos uma comunidade que leva o evangelho genuíno para quem nunca conheceu ou para quem conheceu de forma errada. Somos uma casa de vida verdadeira, de cura e recomeço.
somos uma comunidade que foi chamada para acolher, para ajudar. Anota aí, são 3 coisas. Se você quiser, anota aí, ou guarde isso. Número 1, quem foi ferido pelo sistema mundo? Desilusões, dissabores, decepções, problemas nesse mundo. Quem foi ferido pelo sistema mundo. Número 2, quem foi ferido por um sistema familiar disfuncional, por um lar disfuncional. Número 3, quem foi ferido pela religiosidade dos homens, a religião sem amor, inclusive evangélica, entre aspas. Qual é a nossa missão? Levar vida, cura e recomeço através do Evangelho, da graça de Jesus. Essa é a nossa missão. Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito da vida de filho? Formar discípulos que mergulham profundamente no Evangelho, que são curados e transbordam vida. Tornar as pessoas filhas e tornar os filhos mais parecidos com o pai e mais maduros. Esse é o nosso propósito. Quais são os nossos valores? Valor 1, cristocentrismo, que é Jesus no centro de quem somos e de tudo que fazemos. 2, família, uma comunhão verdadeira e saudável, relacionamentos profundos, de amor, não de interesse. 3, graça com verdade, amor que acolhe e verdade que transforma. Quarto valor, discipulado relacional, caminhar lado a lado. 5º valor, serviço com propósito, servir por amor, não por obrigação, não por imposição, com equilíbrio, de forma leve. 6º valor, equilíbrio, fugindo dos extremos, nem 8 nem 80, vivendo com maturidade, com sabedoria, equilíbrio e leveza. Quem queremos continuar sendo? Queremos ser cada vez mais uma comunidade saudável de filhos e filhas de Deus, um lugar seguro para quem precisa recomeçar, um espaço onde o amor é praticado, não só falado ou cantado, ouvido, praticado, e que a graça é vivida e a verdade é anunciada. Um povo que cresce para baixo primeiro, criando raízes profundas no Evangelho e para depois crescer para fora, com saúde e propósito. Nós queremos permanecer, pessoal, fiéis ao chamado de Deus. Não queremos ser conhecidos pela quantidade, mas pela profundidade e qualidade. Não queremos ser famosos, queremos ser fiéis. Não queremos ser grandes pelos homens, queremos ser conhecidos no céu. Que seja feita a vontade de Deus, se Ele quiser algo além disso. Amém? E tudo isso que vivemos até aqui é só o começo. É só o começo. Deus está construindo algo sólido que Ele mesmo projetou. Eu acredito nisso. Ele e cada um que está conosco, que faz parte dessa história. Então, na próxima live, no capítulo 7, nós vamos fazer uma celebração especial de gratidão. Eu convido você para participar. Vai ser um momento para exaltarmos juntos a fidelidade de Deus, nome por nome, história por história, milagre por milagre. Que Deus continue sustentando a cada um de vocês e nos moldando para que sejamos cada vez mais filhos parecidos com Ele. Eu vou citar aqui, vou terminar citando alguns versículos que eu separei aqui, tá bom? Em 1 Samuel 7,12 eu já citei, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Zacarias 4,10. Não desprezem esses modestos começos, pois o Senhor se alegra ao ver uma obra começar. E o versículo de 1,6.
Filipenses 1,6. Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus nos abençoe até o capítulo 7.